Estamos iniciando mais um podcast Agregando Valores. Pastor Carlos aqui do meu lado. Diga oi, pastor. Oi, pastor. E daqui a pouco nós vamos apresentar os nossos convidados, mas antes disso, quero deixar aquela frase já corriqueira nossa, né? Todos os programas. Sim. Fala aí, pastor. Se inscreve no canal, ative o sininho e envie esse vídeo para alguém, né? E faz um comentário lá, fala um alô, faz uma pergunta, fala que a gente é feio, bonito, horrível, horrível. Não, mas se falar, dá relevância, entendeu? Então vai falando aí o que achar que deve falar, tá bom? Mas se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Verifique, né, se está inscrito. Algumas pessoas estão inscritas, mas aí o YouTube dá um jeitinho de cancelar. De cancelar. Então dá uma verificada se você está inscrito e também ative o sininho para receber toda quarta-feira aí o nosso podcast e mais algumas coisas que a gente vai colocando no ar no canal Agregando Valores. Enquanto a gente está falando aí, você está assistindo, dá uma olhadinha lá se você já deu um curtir, né? Ajuda a gente. Curtir, dá um joinha lá. Nós estamos com um tema para alguns dias. Hoje está iniciando o tema é cristão atuando na sociedade. Então a gente vai falar sobre várias situações, só que hoje nós vamos falar sobre a segurança pública. E temos aqui na nossa presença nosso querido irmão Regis, que trabalha na segurança pública, e a sua esposa Johnny. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, pastor Denner, pastor Carlos. É um prazer, é uma satisfação estar representando as forças de segurança pública do nosso estado, do país, quiçá do mundo. Um prazer receber esse convite. Louvado seja Deus pela oportunidade. Estou muito feliz também em estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, né, como esposa do Regis. Espero que seja edificante aí para muitas mulheres também. Ah, com certeza. Porque a ideia, na verdade, não é só ouvir o lado do marido, né? A gente quer ouvir também quem fica em casa. Sim. Né? Enquanto o marido está na rua, se colocando em vários riscos, né? Sim. E a gente quer também ouvir um pouquinho aquilo que a esposa pensa, né? Conta um pouquinho da sua história, Regis. Eu represento a segurança pública do estado de São Paulo, né? Eu iniciei nas fileiras da corporação da Polícia Militar do estado de São Paulo no dia 16 de março de 2010. Tenho aí um ciclo que está às margens de se completar seus 14 anos de carreira. Ao longo da minha carreira profissional, sempre Deus permitiu que eu estivesse servindo a sociedade em unidades especializadas. Logo no início da minha carreira, após formado nas fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu passei a servir a Companhia de Força Tática do Comando de Policiamento de Área 5. O Comando de Policiamento de Área 5, ele responde toda a zona oeste de São Paulo. Temos ali alguns batalhões, como o 4º Batalhão, o 16º Batalhão, o 23º Batalhão e o 49º Batalhão. Eu iniciei minha carreira na Companhia de Força Tática do 16º Batalhão. Então, logo no início da minha carreira, ainda na figura de aprendiz, temos uma nomenclatura nas unidades especializadas de processo de estágio, eu tive a oportunidade de iniciar um novo ciclo, logo no início da minha carreira, no 1º Batalhão de Polícia de Choque, que é a Rota, as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Isso se deu mais ou menos um ano depois que você... Após formado, 1 ano e meio aproximadamente, eu já estava me apresentando no 1º Batalhão de Polícia de Choque. Que seria, no caso, a Rota, né? Desculpa, mas nesse período você estava casado já com a dona Johnny? Estávamos... o nosso relacionamento iniciou ombro a ombro com a minha apresentação na Rota. Nós iniciamos o nosso namoro no mês de março de 2013 e eu me apresentei na Rota no dia 25 de abril de 2013. Legal. Foi isso mesmo. Tudo juntinho, né? Pegou tudo, Então eu acompanhei todo o processo. Todo o processo. Mas o que você fazia antes de entrar para a segurança pública? Antes de eu entrar na área de segurança pública, eu trabalhei aproximadamente 8, 9 anos como instrutor teórico técnico. Se eu voltar um pouco o tempo, o meu primeiro serviço foi uma caixa de sorvete vendendo picolé nas ruas da periferia
aqui de Taboão da Serra, bairro Jardim das Margaridas, e cidade esta que eu tenho uma gratidão enorme, porque é partindo deste município que as oportunidades aí no estado e a nossa ascensão profissional e intelectual, Deus foi preparando e abrindo portas. Iniciei vendendo sorvete, com 13 anos, pacoteiro de supermercados, com 15, 16 anos, cobrador de lotação, 16, 17 anos, office boy, 18 anos eu me inscrevi no Detran de São Paulo e fiz um curso de especialização para me tornar instrutor de trânsito em autoescola. Aí eu fiz dentro do Detran alguns cursos a mais, porque o meu objetivo era lecionar em sala de aula. Aí eu lecionei durante 8 anos aproximadamente, ou um pouco mais de 8 anos, o curso do CFC. Onde ali agregam as matérias de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, preservação ambiental, mecânica de autos. E ao passo dos anos eu fui me especializando para lecionar curso para pessoas que transportam crianças no transporte de escolares, transportam vidas no transporte coletivo de passageiros, e também agreguei no meu currículo o curso voltado a pessoas que transportam cargas de alta periculosidade, que é o MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Aí partindo deste cenário profissional, com 26 anos de idade, no dia 16 de março de 2010, eu tomo posse e me torno policial militar no estado de São Paulo. Foi uma carreira gigante, desde muito cedo você trabalha, desde os 10 anos. 10 anos de idade. É isso aí. E paralelo, eu também, uma vez ou outra, carregava uma lata de areia, um bloco, para o meu pai. Meu pai que trabalha na construção civil. A pessoa que eu tenho a referência de exemplo a ser seguido como homem. Bença, papai. Quero dizer que eu amo e respeito muito o senhor. O senhor é o símbolo do homem perfeito, que eu não tenho vergonha nenhuma de me espelhar. Pelo contrário, pai, tenho o prazer de honrar o senhor. Te amo, pai. É isso aí. E a promessa de Deus para quem honra pai e mãe. Sim, pai, né? Sim. Com certeza. Isso é maravilhoso. E você, Johnny? Como é um pouquinho da sua história? Certo. Como que você conheceu o Regis? Vamos seguir esse lado aí agora mais romântico da história, né? Primeiro, o que você fazia, né? Sim. O que você trabalhava antes. Eu sei que agora você está na área empresarial, mas o que você fazia antes, o seu trabalho, como que você conheceu esse cara aí? Eu com 17 você anos... deu bola para ele? Foi difícil ele conquistar, viu? Eu com 17 anos, eu comecei a trabalhar em uma doceria, Amor aos Pedaços. Trabalhei por 6 anos no Amor aos Pedaços, na região ali de Campo Belo. Certo, bem então era aqui. Sábado, domingo, feriado. Meu Deus. Natal, Ano Novo, sempre fora de casa. E aí eu comecei minha faculdade de administração e fui trabalhar ali no centro empresarial, na João Dias, né? Ali próximo da João Dias, trabalhei no call center. Então eu fiquei 2 anos e meio atendendo, né? Era receptivo. E eu fiquei atendendo produtos da Unilever, né? Depois do produtos da Unilever, que eu atendi em telemarketing, eu comecei a me especializar e me aprofundar muito na administração de empresas. E eu pedi as contas e fiquei em casa e só fazendo a faculdade. E demorou 1 ano e meio para eu conseguir um outro trabalho. E aí eu tinha uma entrevista para fazer no dia de hoje. 2 entrevistas, né? Uma hoje e uma outra amanhã. E na de hoje foi numa empresa de locação de materiais para construção, né? E eu fui fazer a entrevista e eles me aceitaram naquele dia. Só que eu falei, mas amanhã eu tenho uma entrevista no Banco Bradesco. E ela falou, então você vai ter que decidir. Ou você fica com a gente ou você vai amanhã fazer a sua entrevista. Me colocou na parede. E eu, por estar muito tempo já sem estar trabalhando, eu optei em aceitar. Então, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, não acredito que você fez isso. Na verdade, eu achava que eu não era capaz o suficiente de entrar num banco para trabalhar. Era meu sonho, mas eu achava que jamais eu iria passar numa entrevista dessa.
Só que com um mês trabalhando nessa empresa, o dono da empresa, eles começaram a ver o meu desenvolvimento trabalhando. Então, em menos de 20 dias, eu já subi para o setor de faturamento. E um dia, tomando café, o dono da empresa chegou junto comigo e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, mas você não me leva a mal. Eu te acho muito pequena para minha empresa. Eu te acho muito grande. Eu te acho muito grande para minha empresa. Muito grande. Grande para minha empresa. Intelectualmente. E eu estou sabendo que você teria uma oportunidade para você trabalhar no Banco Bradesco. É verdade? Eu falei assim, sim, mas eu não sei se eles vão me aceitar novamente para fazer essa entrevista. Ele falou assim, ó, eu te autorizo a fazer essa entrevista, que eu tenho certeza que você vai passar. Então, eu liguei lá no RH do Banco Bradesco e eles me aceitaram novamente. E aí eu fiz todo o processo e saí dessa empresa, agradeci, tenho uma gratidão enorme por ele ter acreditado em mim. E automaticamente me deu forças para acreditar em mim também, né? Sim, E trabalhei, e lá comum, fiquei né? por 13 anos no Banco Bradesco. No Banco Bradesco. Você fez onde? Cidade de Deus? Não, eu trabalhei em agências, então eu trabalhei muito tempo aqui na agência do Pirajussara mesmo. Trabalhei algum tempo dentro do Davó, né, naquele ponto de atendimento, e trabalhei também na Estrada do Campo Limpo. Então a minha carreira aí se deu por quase 13 anos na empresa do Banco Bradesco. E sou muito grata, né, por ter trabalhado lá, porque tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi foi no Banco Bradesco. No Banco Bradesco. Sim. Já fizemos aqui um merchan. Várias vezes, né? Eu fiz algumas propagandas aí. Eu na verdade, eu honrei as empresas também, que eu trabalhei. Qual era o nome da outra empresa que você trabalhou? A outra era Impacto. Impacto. É, Impacto. Era de aluguel, de equipamentos para materiais de construção. Isso, fica ali na Carlos Caldeira Filho. Na verdade, eu sou muito grata, né? Eu citei os nomes por gratidão mesmo pelas empresas que eu trabalhei. Muito bem, perfeito. Perfeito. Quem sabe um dia aí esse pessoal patrocina o nosso... Quem sabe, com certeza, né? E conta um pouquinho, assim, como foi que vocês se conheceram, como é que... Conta um pouquinho pra gente dessa Então, aí eu estando história. No Banco Bradesco, eu trabalhava numa outra agência também, que eu trabalhei na Berrine, e tinha necessidade de vir uma funcionária para cá, para o Pirajussara, que seria próximo de residência. E me convidaram. E aí eu vim cobrir a licença de uma funcionária aqui. E essa funcionária saiu, ganhou o neném e voltou. Quando ela voltou, eu me tornei muito amiga dela. E aí, o Reginaldo já era amigo de infância dele, né? Dela como casal, ela e o marido. Aí a minha esposa perguntou pra ela se ela tinha um amigo. Não, eu tô aqui pra falar a verdade. Não foi bem assim, não. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Se eu for contar a história... Não, conta a verdade. Querem Johnny. a verdade mesmo? Verdade. É verdade. Aí ele perguntou pra Vanessa, né? Vanessa, não tem nenhuma amiga sua que tenha esse cartão? Ele que fez a pergunta. Ele que fez a pergunta. Que tem esse vale-refeição aí que o Gerson usa quando a gente sai? Não tem nenhuma amiga sua gerente lá que ganha bastante dinheiro. Eu falo que ele se interessou por mim por causa do meu vale-refeição. Vale-refeição, né? E aí foi assim, aí foi dessa forma. Aí marcamos um encontro, depois de muita insistência dele, né? Não, ele insistiu bastante. Insistiu muito. Insistiu bastante. Aí quando eu cedi no primeiro encontro, quis dar um beijo, eu não. Bem difícil, continuei dando difícil. E aqui estamos. Que cara ousado. Vocês perceberam que nós homens não somos unidos, né? Nessa mesa aqui temos 3 homens e uma mulher, mas os dois estão falando a verdade. Quando a mulher chega, aí a gente tem que reverenciar, estender o tapete. É isso aí. Então, como a gente quer, de certa forma, expor um pouco a sua vida... E aí pediu beijo assim e você falou, não. E eu falei, não vou saber. Só que até então eu não sabia da profissão dele, né? Que aí ele já era. E ele falou assim, eu estava no meu carro, e ele no carro dele, ele falou assim, olha, eu vou te deixar até em casa. Aí eu, né, sem saber que ele já conhecia toda essa região, fiz uma volta para chegar até minha casa, dei uma volta para ele se perder e não achar minha casa novamente, né? E aí, mas não adiantou. Ele falou, não entendi por que você deu essa volta toda, que era só ir numa rua reta, que já chegava na sua casa, conhecia né? Tudo da região, né? Já conhecia tudo, eu não sabia da profissão, então... E aí foi dessa forma. Mas ele estava firme no propósito do VR, né? Estava. E conseguiu, viu? Conseguiu. Conquistou o Vale Refeição, conquistou. Aí vocês decidiram namorar. Então, aí decidimos namorar. E não cortando a minha esposa hoje. Mas já cortando. Deus, mas vale a pena deixar essa mensagem aqui registrada.
Porque quando nós decidimos oficiar o nosso relacionamento, eu sou aquela pessoa de princípios da moda antiga, né? Foi. Independente da gente já ser bem maduro na questão de idade já, né? Na margem aí de 27 para 30 anos de idade, eu me dei a liberdade de pedir a minha esposa em namoro para os pais dela. Isso é... Pediu. E quando nós sentamos à mesa para conversar, a conversa estava caminhando de uma forma bem saudável. Os pais dela estavam te aceitando Me bem. aceitando de braços abertos. Aí, que partidão. até o momento que o pai dela me perguntou: e você trabalha com o quê? Essa pergunta surgiu. Quando ele perguntou, eu disse: eu sou policial militar. E aí ele já mudou de cor, fechou o rosto, olhou bem para a filha dele. É isso que você quer para você mesmo, filha? Aí para mim ele disse: vocês namorando, você não vai agredir minha filha, você não vai bater na minha filha, né? Por que eu fiz questão de deixar essa mensagem? Porque infelizmente os bons pagam pelos maus, né? Toda profissão, todo segmento tem aqueles que honram com excelência, que enaltecem o nome da sua figura profissional, bem como tem aqueles que desprestigiam. Sim. E quando há o desprestígio de uma categoria profissional, infelizmente algumas pessoas generalizam. E eu ali fui generalizado. Mas como oportunidade a gente não cria, a gente conquista. E essa conquista requer tempo, dias e horas. A gente foi conquistando ali a oportunidade dentro do seio familiar, foi se estendendo o relacionamento com as nossas famílias, pais, irmãos, sobrinhos, e hoje é percebido que caiu por terra, mas caiu por terra por um propósito, para que o nome de Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Amém. Estou aqui diante da minha esposa, estou diante dos senhores, do senhor pastor Carlos, que hoje é o anjo da igreja e tem total responsabilidade sobre nossas vidas como família. Sim. E se tem uma coisa que eu falo assim com muito orgulho, é que em nossa casa o que fala mais alto é quando a gente aumenta o volume da televisão. E o contato físico é só para se abraçar. E pronto, corta essa parte. Vocês pegaram essa cena aí? Não, cortou. Que amor, que paixão. Graças a Deus, né? E eu tenho hoje os pais da minha esposa então, como Johnny, meus pais. Então, Johnny, não era só o VR, não. Ele se Não, apaixonou. foi só o princípio, só. Foi só o início. Mas, ô Regis, conta pra gente aí, como que como que a fé evangélica, né? Que hoje você professa a fé evangélica, é um cristão, serve a Jesus, né? E serve a Jesus no altar, né? Através do louvor, da adoração. Como que é essa relação, né? Como que fica essas decisões, inclusive nas abordagens, tem alguma influência? Porque é a sua profissão, é o seu trabalho, é o que você faz, é o que você ama fazer, mas sendo cristão, como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Pastor, confesso pro senhor que dos podcasts que eu participei, esse eu venho com muita reverência, por se tratar de um evento que esse podcast tem apresentado para a sociedade, linkando a presença de Deus em nossas vidas. E eu decidi vir para esse momento com meu coração muito aberto e sincero. Quando nós fazemos uma fogueira, quando a gente tira um graveto que estava ali incandescente, a fogueira vai permanecer acesa e com uma grande intensidade. Entretanto, aquele graveto ele vai começar a perder a sua potência, a sua energia, porque ele não está no corpo, que é o corpo daquela fogueira. Vamos trazer isso para a Igreja de Cristo. Eu cresci na igreja. Tive uma infância na igreja, tive uma adolescência na igreja, tive o começo da minha juventude na igreja. Quando eu ingressei nas fileiras da corporação, eu tive muita dificuldade de me fazer presente como pessoa presencialmente no corpo de Cristo, porque a nossa rotina de trabalho ela é muito
intensa, Sim. diferente de uma rotina convencional. Sim, E isso distancia o cristão que exerce essa função do ambiente, da atmosfera da igreja. Uhum. E se a gente não ser vigilante de uma forma dobrada e até mesmo redobrada, automaticamente o distanciamento e o esfriamento ele acontece. Sim. E aconteceu comigo. Compreendo. Aconteceu comigo. Onde eu fiquei alguns anos assim distante deste convívio familiar, Da quando comunhão eu digo da igreja. a comunhão da igreja de Cristo. E isso atrapalha muito, principalmente para nós que crescemos com temor e tremor ao sangue de Jesus Cristo, né? É óbvio que o tempo passou e a gente vai se reprogramando, vai se reinventando, vai buscando a intimidade maior com Deus para que Ele possa se fazer presente em nossas vidas. Os anos foram passando e do meu tempo de carreira eu decidi por opção ficar fora da instituição por 2 anos. O Estado ele permite uma concessão para nós policiais. Que concessão é essa? Uma LSV, uma licença sem vencimentos. E esses últimos 2 anos que eu estive fora da instituição me aproximou muito da comunhão, me aproximou muito da Igreja de Cristo. E eu louvo a Deus por isso. E ao mesmo tempo tem potencializado as minhas forças e as minhas convicções para que nós continuemos aí no enfrentamento em prol da sociedade. Sim. Eu sei que, por exemplo, aqui na igreja nós temos muitos outros policiais, né, pessoas que servem ao Estado, à sociedade, e realmente é uma dificuldade muito grande da corporação evangélica, do pessoal que professa a sua fé em Cristo, ter uma frequência nos cultos, no tempo de adoração, nos momentos de comunhão, de projetos da igreja, de envolvimento, projetos de casais, etc, 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 que toda a igreja tem, aqui nós temos, óbvio. Isso está relacionado justamente à escala, à pressão, assim, o que mais pode afastar um policial do convívio, da comunhão na igreja? As oportunidades, porque nós que representamos o Estado temos o apreço do mundo, e esse apreço ele se transforma em oportunidades. Que oportunidades são essas, pastor? A oportunidade de você, ao término de um serviço bastante exaustivo, com as experiências que você teve, pelo fato de você não estar estruturado, alicerçado espiritualmente, pessoalmente, familiarmente, você decidir estar frequentando outros ambientes que se distanciam mais da presença de Deus, bem como da sua família e de filhos. Infelizmente, o índice de separação de casais, o índice alto de divórcio, vou entrar aqui numa alçada que não é novidade. Nós estamos vivendo na época contemporânea, dentro da instituição policial do estado de São Paulo, um dos maiores índices de suicídio da história da instituição. Meu Deus. Por quê? Porque o Espírito, infelizmente, está clamando, está gritando por misericórdia. E aqueles que não se interessam, aqueles que não têm dentro de si, que conhecendo a verdade te liberta dessas companhias, a verdade te liberta desses ambientes obscuros, a verdade te liberta dos problemas conjugal dentro do casamento, com os problemas de pai e filho. Quando não conhecedor de fato dessa verdade que liberta, infelizmente é tendencioso o fracasso. Como muitas pessoas do meu convívio, pessoas que a gente conhece, infelizmente não avançaram em suas vidas profissional, intelectual, sentimental, familiar e outros adjetivos, por conta de que não cuidou do essencial,
que é da conexão com o Criador, da conexão com Deus. Sim. Que a pressão é muito, muito forte, né? Dentro de uma instituição, de uma corporação, né? Dentro de uma instituição. Não só quando a gente fala a pressão, a instituição em si é uma bênção. Eu louvo a Deus pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar me permitiu a conquista dos meus bens materiais. Através da Polícia Militar eu consegui vencer e conquistar 2 níveis superior. Sou formado em gestão e segurança pública, sou formado em direito, e eu louvo a Deus porque foi essa porta que Deus permitiu que eu abrisse, que me deu condições e um norte para essas conquistas. Mas as nossas experiências no enfrentamento, quando a gente não está com essa resistência espiritual, é onde, após as experiências, as pessoas não suportam psiquicamente falando. Sim. E é onde se entregam para o álcool, muitos, infelizmente, para as drogas, e uma grande massa, nos últimos tempos, para o suicídio. Só complementando, que se o senhor me permite, aí entra naquele contexto, né? O policial, ele já tem essa responsabilidade, que é um fardo pesado ao extremo diante da sociedade, que por si só ele está brigando diuturnamente, Pastor Denner, para não morrer, para não ser executado, para não morrer no acidente de trânsito, no deslocamento de uma viatura, para não morrer num confronto, que é a troca de tiro entre o infrator da lei e nós, mantenedores de ordem pública, e para não ser executado nos seus dias de folga. Como que fica a psique deste pai de família, sabendo que tem filhos, tem esposa, tem todo um contexto no seu redor de responsabilidades. Aí quando esse pai de família chega em casa, ter uma esposa que só acusa, só aponta, só denigre, só difama, aí o problema se agrava. Sim. Aí é onde ele mergulha para as consequências que muitas das vezes não tem volta. Sim. E para Johnny, você sabe de tudo isso, obviamente. Sim. Acompanha desde o início. Como que você lida com isso? Eu acho que isso é uma parte que pode ser importante para mulheres de policiais que estão vivendo o que você vive, né? Que tem a experiência que você vive. Como que você tenta, de alguma forma, deixar mais leve toda essa pressão e tudo mais? Como que você lida com isso? Para mim, no começo, foi difícil. Para mim, eu achei que o relacionamento não iria para frente. Eu conheci a igreja, eu me batizei na igreja através da vida dele, né? Então, numa situação que ele voltou para a igreja e ele foi à frente, né? Porque o pastor chamou, se tem alguém que está afastado. E ele foi, eu estava com meus olhos fechados, e ele foi, quando eu olhei para o lado, assim, abri meus olhos, eu não vi ele do meu lado. Quando eu procurei, ele estava lá. E nessa época nós namorávamos ainda, né? E na hora me veio à mente, eu falei assim, se ele tá lá, é do lado dele que eu tenho que estar, eu não posso estar aqui. Então, se ele foi lá, ele vai retornar, então a partir daí eu vou aceitar o Jesus, e eu me converti naquele momento. E no começo foi muito difícil. Por quê? Porque às vezes eu ligava, não me atendia, ligava de novo, não me atendia, aí vinham as preocupações. O que será que está acontecendo? Onde será que está? Porque muitas das vezes sai de casa, a gente não sabe para onde está indo. Sim. E nem que hora vai voltar, né? Então, aí vinha essa preocupação. E aí eu sempre falava para ele, mesmo que não dê para atender, atende e fala. Não consigo atender agora, mas desliga. Mas pelo menos para eu escutar a sua voz, para me confortar ali naquele momento, saber que você tá tudo bem. Sim. Né? Então, a partir do momento que você tem uma relação maior com Deus, que você aprende a orar, fica tudo um pouco mais leve, né? Então, muitas das vezes ele falava, Di, tô indo trabalhar. Então, fechava a porta, virava as costas, né? Se despedia com um beijo e orações, e ia orar para que Deus, né? Ele saísse de casa e retornasse tudo bem. Vocês faziam um tempo de oração? Sempre. De pedir... Muitas vezes sem ele nem saber. Sim. Fechava a porta, ia pro meu quarto, ou mesmo com a porta fechada, e ia orar pela vida dele. E isso me impedia um pouco de fazer planos. Eu tinha muito medo de fazer planos. Por exemplo, quando nós casamos, aí a gente comprou apartamento, aí veio, vamos pensar numa lua de mel.
E aí eu tinha medo de fazer planos muito longos, né? Porque eu não sabia se até lá, como que estaria a vida dele, se estaria vivo, Você sabe? convivia com medo? Com medo, sempre. 24 horas. E aí comprava, tudo que eu comprava a longo prazo, eu ficava me questionando, será que vai dar tempo da gente desfrutar disso? Então, eu convivi muito tempo com esse pensamento. Compreendo. Da mesma forma, quando nós resolvemos ter o filho, né? Sim. E aí, na minha gestação toda, foi aquela preocupação. Será que meu filho vai ver o pai, né? Então, essa era uma das minhas maiores preocupações também. Sim, claro. Né? Antes de eu ter meu filho. Só que, como tudo na vida, o ser humano se acostuma. E eu me acostumei. Eu me acostumei a ele não mais me ligar. Eu me acostumei de acordar de madrugada, ele não estar mais do meu lado. Eu me acostumei dele passar 24 horas fora de casa, ou a gente fazer qualquer plano. Olha, amanhã tem uma comemoração pra gente ir. E chegar no dia, ele não está presente ainda, e eu deixar de ir porque ele não tinha chego ainda dentro de casa. Então, por muitas vezes, ele ficou 24 horas, até 36 horas trabalhando. Então, uma semana fora, afastado. Então, assim, vou ter que viajar. Então, você ajuda a fazer as malas, você não sabe para onde está indo, nem quando vai voltar, né? Então, quando a gente menos esperava, voltava, ou quando a gente achava que ia voltar, não voltava. Então, nós, como esposa, a nossa função é orar. E quando chega em casa, agradecer pelo retorno, né? Então, por muitas vezes, eu dormia e ele só me acordava e falava, cheguei. Eu só falava, graças a Deus. E amanhã era outro dia. Só que nós, como esposa, não era somente quando ele saía para trabalhar. Então, se ele fosse cortar um cabelo na esquina, já era uma preocupação o também. Ele é constante, não para. Então, assim, a única vez que eu fico despreocupada é quando tá dentro de casa. Então, saiu, a gente volta a toda a preocupação novamente, né? E eu aprendi a orar e a pedir livramentos todos os dias, como eu peço até hoje. É livrar. Sim. Ô Regis, você estava afastado da igreja? Fiquei um tempo. Mas antes de ser militar, você estava afastado? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tinha um conhecimento, é claro, da palavra de Deus, já sabia, é óbvio, né, que Jesus já tinha tomado uma posição diante de Jesus. Por que você escolheu ser polícia militar? O que tinha? Era um sonho? Ou quando você, por exemplo, estipulou a ideia, quero ser polícia militar, porque às vezes na cabeça de alguns jovens tem uma certa maneira de talvez uma proeminência, né, de ser algo na sociedade, né, porque a polícia militar, de um tempo atrás, foi muito mais valorizada do que os dias de hoje, eu acredito. Né? Sim. E você tinha essa ideia, por que motivo? O que surgiu no coração para você dizer, eu quero ser um polícia militar, trabalhar para a polícia? Antes de responder a pergunta do senhor, quero deixar aqui um abraço ao governador de estado, nosso governador Tarcísio de Freitas, bem como o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Cássio, e deixar um forte abraço em nome do Coronel Takahashi, que é o coronel do 1º Batalhão de Polícia de Choque, a rota, a unidade esta em que eu faço parte. Em nome do senhor coronel, quero deixar um forte abraço a todos os oficiais e praças dessa unidade que eu louvo a Deus em pertencer. Na verdade, pastor Denner, o que me motivou a ingressar nas filas da corporação foi o meu irmão primogênito. Eu tenho meu irmão primogênito, ele é policial militar há 25 anos aproximadamente. Está próximo aí a completar 25 anos de carreira. E nós, de origem muito simples, num bairro de Taboão da Serra, Jardim das Margaridas, onde fazíamos parte de uma sociedade desprovida de qualquer expectativa social. Quando eu falo expectativa social, é expectativa de dias melhores. Não víamos ali expectativa. Foi quando meu irmão, com 18 anos, ele ingressou nas filas da corporação. Então, logo, o meu irmão, ele passou a vestir melhor. Ele conquistou um bem imóvel, comprou um carro. Passados alguns anos, ele comprou um terreno. E eu fui analisando aquele contexto. Falei, eu creio que esse caminho se permite ter oportunidade de ter uma vida melhor, pessoal e futuramente familiar. Ele já estava engajado na rota ou não? Ainda não. Ele fazia parte da companhia de força tática do 4º Batalhão, que é ali na área oeste de São Paulo. E
com o meu irmão na polícia, é fato que aflora aquela admiração pela instituição. Haja vista a época era muito diferente dos dias contemporâneos. E ali foi surgindo esse desejo. Quando me dei por mim, eu estava tomando posse no dia 16 de março de 2010. E interessante é que quando eu me apresentei na Companhia de Força Tática, eu não estava congregando na igreja. Quando eu fui recebido pelo 1º Batalhão de Polícia de Choque, a Rota, eu também não estava congregando na igreja. Mas quando foi perguntado para mim, na Companhia de Força Tática, que é perguntado, o pelotão pergunta qual é a sua religião, eu sou cristão. Quando foi perguntado na Rota, qual a sua religião, eu sou cristão. Então, é importante deixar aqui registrado. E me fugiu a pergunta do senhor, me perdoa. Não, eu perguntei... Sua referência. Qual que era a ideia, entendeu? Porque normalmente, como eu disse, né, alguns, como você disse, você viu o seu irmão, ele estava conquistando as coisas para a vida. Sim. Certo? Mas qual que era a ideia do pensamento de seguir? Porque é uma vida que você, como a Johnny fala, você não sabe se você vai trabalhar e volta vivo. E é interessante, pastor, que nós somos em 4 irmãos. O irmão mais tranquilo sempre foi eu. Esse tempo todo que eu fiquei fora da igreja, eu não perdi a noite de sono. Na época, eu nunca fui desde a minha adolescência, começo da juventude, nunca gostei de balada, nunca gostei de bebida. Isso não me atrai, nunca foi um atrativo para mim, né? E eu tinha e tenho, graças a Deus, o meu irmão como uma boa referência para o meu exercício profissional. O irmão era o exemplo. O exemplo. E continua sendo. Então, mas deixa eu fazer uma outra pergunta em relação a isso. Como policial militar, passava por sua cabeça a possibilidade, por exemplo, de entrar no confronto contra aqueles que são contrários à polícia, contrários à ordem pública, e que num confronto, até por arma de fogo, tirar a vida de outro cidadão, né? O cidadão pode falar, né? Interessante que quando eu iniciei o concurso, o meu irmão ficava na interrogação. Puxa vida, meu irmão aqui, meu irmão entrando na polícia, porque eu não tinha perfil de polícia. Como disse, dos 4 irmãos eu sempre fui o mais tranquilo. Sempre fui aquele... Eu nunca saí na mão, por exemplo. Eu nunca briguei com ninguém na adolescência, na infância. Os irmãos, quem ia comprar suas brigas, né? Se eu tivesse algum problema e chegava ao conhecimento dos meus irmãos, eram eles que me defendiam, porque eu sempre fui tranquilo. E meu irmão, quando eu ingressei na Polícia Militar, o meu irmão nunca me falou nada do que é ser um policial. Por quê? Hoje a gente conversa e ele fala, não sabia o que você ia dar na polícia. Por quê? A polícia somos um pouco mais de 100 mil homens. E graças a Deus, essa empresa Polícia Militar, ela tem vários segmentos, vários departamentos. Sim. Departamento administrativo, departamento psicológico, departamento médico, departamento odontológico. Ela tem oficina mecânica, ela tem setor de obras. E todos, no seu exercício funcional, têm sua importância e são extremamente relevantes para o funcionamento dessa engrenagem Polícia Militar do Estado de São Paulo. E o meu irmão ficava se perguntando, aonde meu irmão vai se encontrar aqui? E o lugar menos provável era ser um policial do game, né, que a gente fala. O menos provável era ser um policial que trabalhasse numa tropa especializada, numa força tática, num BAEP, numa tropa de choque, numa rota. Era improvável, aos olhos do meu irmão, eu ingressar nesse segmento. E foi esse o perfil que Deus me conduziu. Eu digo para o senhor que não é fácil. Nós, policiais militares, nós, mantenedores de ordem pública, eu, representando o 1º Batalhão de Polícia de Choque, quando nós acordamos na manhã de servir a sociedade como policial, nós não acordamos com aquela mentalidade de tirar a vida de alguém. Claro. A gente sai para proteger o cidadão de bem das investidas criminosas. E quando acontece esse fato infeliz,
onde o infrator da lei ele decide por investir contra o Estado e não se entregar, aí infelizmente ocorre o confronto. E nós somos o que treinamos, pastores. Nós somos o que treinamos. Temos lá um triângulo institucional: homem, equipamento e treinamento. Nós treinamos diuturnamente para que as nossas ações sejam ações preventivas e que vidas que não estão ali naquele enfrentamento sejam alvos de uma forma errônea, tanto da nossa parte quanto até mesmo da parte do infrator da lei. E após o confronto, infelizmente, muitos destes têm suas vidas ceifadas. E isso não é motivo de levantarmos algum tipo de troféu. Sim, claro. Porque nós não queríamos que esse fosse o resultado. É o cumprimento do dever, né? É o cumprimento do dever, é isso que a gente observa. Tem muita gente que acha que crente não pode estar na polícia, entrar pro exército, porque talvez tenha uma guerra. Não, o crente não pode tirar a vida de ninguém. Mas não é para tirar a vida de ninguém. Não se entra para isso. Cumprindo com o dever, né? Haja visto, a palavra de Deus fala que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Quem é a sentinela? Somos nós, mantenedores de ordem pública. Só que acima de nós está a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E eu também enxergo, Regis e Johnny e pastor Denner, um oficial, um policial, na verdade, né, como uma missão, um chamado. Sim. Chamado especial. Sim. Fazendo em comparação, eu vou fazer uma comparação aqui, guardadas as devidas proporções. Para mim, um policial, ele segue mais ou menos o mesmo princípio de ser separado para um projeto, para uma missão, assim como um pastor, né? O pastor, ele tem um chamado específico para ser pastor. Nem todo mundo levanta a mão e diz assim: eu vou ser pastor. Não é assim, eu quero ser porque eu achei bonito. Não, existe todo um processo, existe toda uma estrutura que faz com que aquela pessoa, ou que dê qualificação àquela pessoa se tornar um pastor. Existem princípios bíblicos, éticos, morais, etc, etc. Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente, é uma peneira, é um pente fino, a pessoa não, eu quero ser policial, vou lá e ser policial. Eu acompanhei aqui de um jovem aqui da nossa igreja que hoje está na Polícia Militar, desde o início, dois aqui da igreja, tentativas por tentativas de provas, de concursos, de não sei o quê, e uma série de coisas, e testes disso, teste daquilo, e depois todo o treinamento, e no treinamento há muita gente que desiste. Então, para mim, isso é um chamado, é um chamado especial para a pessoa estar na posição de um policial, né? Alguns usam isso e realmente, né, infelizmente, né, de uma forma equivocada. Outros, ou a grande maioria são pessoas corretas, honestas, estão ali para cumprir a missão daquilo que a missão propõe, que é a proteção da sociedade, né? E é isso aí, eu penso dessa forma, né? Eu vejo o policial dessa forma, por isso que a nossa igreja aqui, por exemplo, tem uma postura de honrar, né, os nossos policiais. O próprio pastor Denner é capelão militar e tudo mais. E aí a minha pergunta agora para vocês dois vem dentro disso, né? O que a igreja, igreja evangélica, poderia fazer para o policial, né, e para a família do policial? O que vocês acham que a igreja poderia fazer para atenuar, para melhorar, facilitar a vida do policial, da pessoa que está na ativa e dos familiares, da família em si? Eu acredito assim que muitos policiais que queiram, têm muita vontade de entrar na polícia, quando entra, na primeira ocorrência desiste. Assim como nós como esposas, né? Muitas querem ser esposas de policiais, mas não suporta todo o processo que a gente enfrenta dentro de casa, né? Então, para mim, na minha opinião, depois ele vai dar a opinião dele, o suporte da igreja é muito, muito forte pra gente, principalmente em orações. Tem muitas coisas que a gente, a olho nu, a gente não consegue enxergar, né? Sim. Mas o mundo espiritual tá aí, ele existe.
Ele existe para quem acredita e para quem não acredita. A partir do momento que você tem a oração, que você investe em seus filhos, né, principalmente as crianças, dentro da igreja, isso tem um peso muito grande para a gente dentro de casa. Você não criar o seu filho dentro da igreja, ele não saber orar, e a gente ensina os nossos a orar para tudo. Nem que seja uma dor de cabeça, a gente ensina ele a orar. Okay. E muitas das vezes não é a gente que ensina em casa, às vezes é na salinha dentro da igreja, né? Então esse suporte espiritual pra gente é muito forte. E pesa muito pra gente. Principalmente nós mulheres. Eu era muito chorona. Não, eu sou chorona. Você precisa fazer meu curso, então. Não, eu comprei ele, mas não passei ainda da primeira página. Não consegui avançar também. Tô travada ali ainda, né? Mas eu choro muito. Estão dizendo por aí, eu não sei por que meu curso não funciona. Não. Pra mim ainda não. Eu já comecei umas 5 vezes e não consigo passar a página. Então, assim, a oração é muito forte. E isso cuida da gente de uma certa maneira, né? Outra coisa que eu sempre falo também, nós como mulheres, esposas de policiais, a gente deveria ser mais unidas. Né? Eu não vejo essa união tanto de esposas como é entre eles, né? Entendi. Eu tenho o hábito de orar não só por ele, porque meu esposo ele não sai pra rua sozinho. Quando ele tá dentro de uma viatura, no mínimo 4 junto com ele. Sim. Então eu não oro só para ele, oro para todos que estão com ele, porque é uma equipe. E agradeço todos os dias também quando não acontece nada com nenhum deles, né? Sim. Porque se acontece, como já aconteceu, ele volta para casa destruído. Sim. Então, quando tira a farda, tira todo o armamento dele, né? Sim. Toda a proteção dele ali tira. E às vezes a gente tem que fazer um outro papel que não é mais de esposa. Às vezes a gente tem que ser psicóloga, a gente tem que ser a mãe, porque é no nosso colo que eles vão pedir abrigo para chorar. E a gente tem que ceder nosso colo para eles chorarem, né? A esposa de um policial tem que amar muito esse cara, né? Tem que amar muito. Né? E tem que entender. Não adianta só amar se você não entender a profissão. Você tem que amar. Porque muitas das vezes ele volta muito calado para casa. Nem tudo eu sei. Certo. Eu escuto algumas coisas, mas de ocorrências, alguma coisa, eu nunca sei. Ele me poupa desses comentários. E é até bom que me poupa também, mas muitas coisas a gente vê as pessoas falando e muitas coisas tá aí na televisão que a gente acompanha. Então, por muitas vezes eu liguei a televisão e meu esposo estava lá, né? Então, a gente sabe o que acontece, mas não por ele. Ele não me fala nada, não me poupa de nada. Ele me poupa de repente, em uma ocorrência, ele chegar dentro de casa e eu botar a mão na farda dele. Ele mesmo fala, não, pode deixar que essa daqui eu vou colocar para lavar. Então, eu não pergunto, não questiono o porquê, porque ali eu já entendo tudo. Então, a gente não pode somente saber quem ele é. A gente tem que entender por que ele está calado. Né? Então, eu sei que ali ele sofre, muitas das vezes sofre sozinho, não comunica a gente para nada. Entendi. Né? E às vezes se a mulher não entende, aí já acha, sai pra rua, quando volta de cara feia. Eu chamo pra sair, não tem disposição pra sair. Eu quero sair com as crianças, ele não quer. Então o que a gente faz? Deixa descansar, que muitas das vezes é exaustivo, porque às vezes é muito sol, muito calor, tem a farda, tem todo o equipamento, então ali ele sai carregando não sei quantos quilos no corpo dele. Então, como é que eu não vou entender que se um cara saiu para trabalhar, volta depois, né, de 12 horas, não tá cansado? Lógico que tá. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa compreensão. Senão o casamento não vai para frente. É amor e entender a profissão. Tem que entender a profissão. É isso aí. E aí, Regis, como que lida? Eu acho que eu já vou responder pela massa, né, pela massa policial. O coração de um policial, ele é empedrado. Essa que é a verdade. Se torna, né? O coração de um policial, ele é um ambiente que ele não permite que acessem. A começar dentro de casa. E de que forma a igreja pode ajudar esse policial, né? É percebido que a igreja batista da cidade, ela tem esse papel nobre diante da sociedade com relação aos mantenedores de ordem pública. Eu nunca fui numa igreja que tem uma sala com café e algumas guloseimas
para que o policial passe, use o banheiro e ele tome um café. Quantas vezes nós estamos trabalhando nas ruas e não podemos parar a viatura para usar um banheiro porque não se tem esse lugar. E é nobre quando a gente vê que uma igreja, ela tem essa preocupação, né? E de que forma a igreja pode penetrar nesse coração de pedra, ir até o policial, porque 90% eles não vão bater na porta da igreja e pedir uma oração, uma ajuda, um apoio. Mas se a igreja for até o batalhão, na figura de um capelão, ou eu, graças a Deus e pela misericórdia, nesses últimos 4 anos eu tenho levado muito a sério o evangelho, em especial nesses últimos 2 anos. Hoje é dia 4 de outubro de 2023. Nesses últimos 2 anos, eu, Regis, lá no estado, Cabo Araújo, que serve ao 1º Batalhão de Polícia de Choque, tem levado muito a sério o Evangelho de Cristo. E eu me coloco à disposição de nós irmos nos batalhões local, bem como os batalhões circunvizinhos, para a gente ir de encontro a essas vidas e levar a mensagem. É muito importante, né? Sim. Você falou aí o seu nome de guerra, como que é? Cabo Araújo. É Cabo Araújo. Cabo Araújo. Cabo Araújo. Dentro da corporação, dentro da rota, as pessoas te chamam de Cabo Araújo. Cabo Araújo. Na rota eu faço parte do efetivo da 3ª companhia, que é a Rota Vespertina. A rota ela é formada por 4 companhias. Cada companhia ela representa um horário para que nós possamos ter a rota no ciclo de 24 horas em defesa da sociedade. E eu faço parte de uma companhia que está no horário intermediário, que é das 11 da manhã às 22 horas. 22. Regis, nós fiz a pergunta para vocês, né, como que o Estado, como que a igreja pode ajudar, né, o policial e como a igreja pode ajudar a família. Agora vamos transferir isso para um nível, digamos, mais administrativo, né, digamos assim. Como que o Estado trata o policial? Desculpa a pergunta, mas de repente você pode ou não falar sobre isso, ou de uma forma que você achar melhor, né? Como que o Estado trata o policial e a família do policial? Como que é essa relação? É uma relação boa? O que você pode dizer em relação a isso? Eu sei que agora no novo governo... É diferente, né? No novo governo, o governo Tarcísio, que você até mandou um abraço, eu também, de repente, esse vídeo chega até ele e eu quero abraçá-lo também nesse sentido. Eu percebo, assim, porque eu acompanho a política, eu acompanho as ações dos governos, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, eu acompanho tudo. Eu leio, eu pesquiso, eu corro atrás. Eu percebo de uma maneira muito clara, né, o cuidado e que esse governo tem procurado ter com a corporação. Não era assim governos anteriores. Passados, né? Sim. Governos anteriores, né? Não sei se você pode tocar nesse assunto. Fique à vontade. Eu estou às margens de completar 14 anos de carreira. Confesso para o senhor que, ao longo da minha carreira, eu nunca vi um cenário tão nobre e tão digno de admiração, politicamente falando, com o cenário atual, né? Uhum. As engrenagens estão todas trabalhando de uma forma muito harmônica. O governador Tarcísio, reforçando aqui o meu abraço, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, capitão Derrite, um profissional também que tem colaborado e muito com a segurança pública. Dentro da Polícia Militar, o Coronel Cássio. Coronel Cássio, eu fui recebido na rota em 2013, o mesmo era coordenador operacional na época ele era capitão. E hoje teve uma ascensão e temos aí o prazer, o orgulho de ser comandado por ele na pessoa de comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E hoje, na rota, temos o Coronel Takahashi, ou seja, as engrenagens hoje em prol dos mantenedores de ordem pública
tem funcionado, mas como temos assim resquícios de muitos maus tratos ao longo dos últimos anos e décadas, até repará-los se faz necessário que alguns anos à frente sejam avançados de muito trabalho. Compreendo. Mas graças a Deus, o início deste time em prol de nós mantenedores de ordem pública e em prol da sociedade tem tido sua relevante importância. A Johnny tem alguma coisa a falar sobre essa questão? Ele tem esse suporte hoje em vida, mas eu acredito que o governo em morte eles deveriam amparar mais as famílias. Eu acho que deveria ter mais esse amparo. Filhos. Esposa, filhos. Mas esse amparo, você não está falando da questão Não só falo de questão né? financeira, não. Por exemplo, eu já fui em alguns velórios, né? Em vários. Não conhecidos, mas muito conhecidos dele. E eu sempre fiz questão de estar presente quando eu pude. Só que são um dos velórios mais tristes que eu já assisti em toda a minha vida, porém os mais bonitos de todos. Entendi. Mas por trás de tudo que está acontecendo ali, que vai para a mídia, eu vejo cada um tirando um pouco do seu bolso, recorrendo entre eles para pagar um enterro para um policial. Porque o enterro, o governo não dá esse suporte para a família. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que esse amparo deveria ocorrer mais. Não digo em questão financeira, porque depois eles conseguem aposentar, dar aposentadoria para a família, para os filhos, mas na hora da necessidade mesmo, quando a esposa mais precisa, esse amparo ali na hora da dor, a gente não tem. Que a dor, a fragilidade, o medo, a angústia, chegou à tona, né? Aquilo que você tinha durante toda a vida de medo, de receio, como você comentou aqui, é o momento mais frágil. Familiar, né? E quem ajuda são entre eles mesmo. Eles fazem lá o rateio deles, né? E eles quem ajudam a fazer o enterro do policial. Se ajudam, né? Sim. Então existe essa união entre os policiais, existe essa ética. Entre eles existe. Entre os policiais, isso é muito importante. Na verdade, a corporação, ela, na administrativa, vamos dizer assim, se caso o policial estiver em trabalho, ele tem um valor a receber, não é? Sim. No caso, se ele perder a vida, a família tem o valor a receber. Em trabalho ou itinerary, né? Que é no deslocamento de casa para o trabalho. Sim, também porque tem a ver, né? Casa. Mas se ele tiver, por exemplo, não é DGEM, né? Que a DGEM é hora extra do policial autorizado pelo Estado. Sim. Se ele estiver fazendo bico, que não deveria porque... Não tem o respaldo. Não tem o respaldo, tudo bem. Mas eu estou dizendo essa questão também do bico, né? Porque como eu sou capelão, eu converso com a maioria dos policiais que eu converso. A grande maioria deles, ou eles se matam de verdade na DGEM, trabalhando demais, né, nessa hora extra da polícia. Fazem bico. Fazendo os bicos da polícia, né? Muitas vezes eles estão aqui na região Taboão da Serra e vão fazer DGEM lá na Avenida Paulista, por exemplo, né? Só para dar mais ou menos a ideia, né? Eu estou dizendo porque o policial ganha pouco demais. Ele tem essa... Com o passar do tempo e também da desvalorização dos governos anteriores, que na verdade... No estado aqui foi só um governo que cuidou, acho que 20 anos quase, né? 30 e alguns anos. Mais de 30 anos. Então esse governo foi desvalorizando o policial militar. Mesmo assim, eu acredito que o policial ficou firme, né? Porque eles não conseguiram destruir a polícia militar. Mas enfim. Tentaram. Mas o policial militar... Sabe por que não... Me perdoa a fala. Sabe por que não conseguiram destruir com a instituição? Porque... é um legado. Sim. Nós somos idealistas. Nós temos satisfação em servir. O prazer de você envergar uma farda e ir de encontro à defesa da sociedade é para poucos. E esses poucos que o fazem é pela satisfação e realização pessoal. Óbvio que, infelizmente, gostaríamos de ter o retorno e sermos assistidos melhor financeiramente para ofertarmos um bom pão de cada dia à mesa dos filhos. Mas valorizados, né? Essa valorização não acontece, mas nem por isso deixamos de cumprir com o nosso trabalhar, ofício. De fazer o que é o chamado que o pastor Carlos falou. Mas o que eu estou dizendo é que se ele estiver no bico e acontecer uma fatalidade,
o Estado não paga absolutamente nada para a família. Quer dizer, o Estado, se perder a vida e estiver em trabalho, ou indo para o trabalho, a família recebe, mas não tem essa cobertura no funeral. Não tem essa cobertura. Pelo menos todas que eu participei, nenhuma Eles tiveram. não têm o lugar de ser enterrado. Não. O cemitério tem que ser da família que escolhe, a família que tem que pagar. O caixão também, né? Até as flores. Eu vou até fazer uma observação aqui, porque é um assunto que a gente também nunca conversou em família. Mas o Estado tem sim um cemitério, fica ali na Consolação, que é o mausoléu. Tá. O mausoléu da Polícia Militar. O Estado, muitas das vezes, a família custeia todo o processo funeral, que é o que a minha esposa ela já presenciou, aquele rateio ali para poder fazer as coisas acontecerem, mas dado o momento, a família apresentando tudo o que foi gasto, o Estado ele mas poderia se anteciparem, né? Então mas é um lance poderia se antecipar. Sim. E não é uma coisa que acontece assim rápido também, né? Não. Porque há toda a dor da família, porque a família sai rateando, os amigos ajudam, né? Sim. Mas aí depois vai ter a devolução desse valor gasto. E dependendo da burocracia, a família nem corre atrás, porque Porque não faz muito sentido depois. Não faz muito sentido depois ali, a dor, o tempo de luto. É bem complicado. Porque muitas vezes assim, por exemplo, quem pagou o funeral, quem pagou o caixão, muitas vezes nem entrega nota para a esposa. É um momento de fragilidade, né? Então, muitas vezes ele não entrega, a gente gastou isso, e não entrega em mãos. O ideal então, é ele que não vai atrás. acontecer a fatalidade, o Estado já deveria ter um grupo de pessoas, uma secretaria que já chegasse até a família imediatamente e cuidasse de todo o processo, né, para que deixasse um pouco mais leve, né, esse luto, essa dor e todo esse sofrimento. Agora, a gente já caminhando aqui para o final, Regis, eu queria ver com vocês hoje, o que vocês fazem hoje. Eu sei que vocês têm uma empresa, a empresa de vocês, a Domain Prêmio, né? A gente até poderia ter colocado na tela aqui o logotipo. O logotipo da Domain, mas não sei se vai ser possível. Se for possível aí, Luquinhas, dá um jeitinho aí para apresentar aqui. Hoje vocês têm essa empresa, fala um pouquinho da empresa, como começou, como que surgiu a ideia de entrar nesse mercado de segurança, né? Quem que teve ideia? Não, a ideia partiu dele, né? Pode falar, amor. Não, a ideia partiu dele. E eu, como sempre, ombro a ombro, né? Fiz uma oferta no altar, pedi para Deus que, caso fosse para eu estar com ele ombro a ombro na empresa também, que me tirasse do banco, porque eu não teria coragem de pedir as contas, por exemplo, né? Então, 2 dias após essa minha conversa com Deus, eu fui mandada embora do Banco Bradesco e lá estou com ele. E quanto tempo você estava no banco mesmo? Estava 13 anos no banco. E aí eu fui trabalhar com ele lá na empresa, né? Então ele já fica... Tá há quantos anos já no mercado? 2 anos. 2 anos. A empresa nasceu por conta do nosso desenvolvimento, né, ao longo dos anos, desde o momento que eu ingressei nas fileiras da corporação, né, trabalhando diuturnamente, vendo a necessidade da sociedade em se tratando de segurança, né. A nossa sociedade como um todo, ela tem N necessidades, e eu como representante do Estado na área de segurança, é percebido essa deficiência, essa necessidade, esse clamor social em se tratando de segurança. E ali a gente foi buscar o conhecimento, né? Foi onde, como eu comentei anteriormente, ao longo dos anos, buscando o desenvolvimento profissional, busquei paralelo o desenvolvimento intelectual. Foram se passando os anos e a gente foi ali juntando as nossas moedas. E juntando as nossas moedas até o momento de Deus preparar e a gente startar a empresa Domain Premium. A empresa ela tem a certificação da Polícia Federal, né? Hoje nós temos postos que temos ali pessoas caracterizadas, operacionalmente falando, fardados, colete balístico, arma de fogo, todos registrados, todos
legalmente Esse é o falando, mando. tanto na sua questão como profissional da área, quanto o ofício que compete aquele contrato. Na capital, Grande São Paulo, no litoral, e também o segmento de serviços, né? Que é o trabalho de portaria, controle de acesso, limpeza, jardinagem, detetização, bombeiro civil, estruturação, instalação de monitoramento, controle facial, biométrico, cerca elétrica, concertina, enfim. Tudo relacionado à segurança privada, vocês estão atuando. a gente atua. Tô tentando Protegendo o achar patrimônio aqui o público, logo da né? empresa para colocar aqui na Protegendo o televisão. patrimônio privado. Você vai É privado, aliás, manda né? pra- Vou mandar para ler aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha pro Regis, pra gente chegar até o final da nossa entrevista aqui. Você pode contar se teve, a Laura deve ter tido, depois de vários anos trabalhando para a polícia, qual foi o momento mais difícil como policial? Você estava talvez na rua, um confronto que você disse, eu acho que hoje eu não volto para casa. Teve algum momento assim? Muitos. Tem algum que você pode não contar tudo, lógico, com detalhes, mas dizer, ó, teve uma situação. Muitos momentos, né? É como os senhores são pastores, né? O pastor, ele entende da palavra de Deus, os 66 capítulos, o Velho e o Novo Testamento, preparam a mensagem, o Espírito Santo o encarrega de trazer a mensagem para a igreja no altar. Nós, mantenedores de ordem pública, eu servindo o 1º Batalhão de Polícia de Choque há 10 anos. 10 anos. São uma década servindo a sociedade, né? Vocês sabem o peso e a importância dessa unidade para a nossa sociedade. E eu vou poupar palavras aqui, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou contar uma ocorrência que marcou a minha carreira. Nós estávamos apoiando uma ocorrência do Comando 4 de Rota. O que é o Comando 4? O Comando 4 é a viatura do oficial responsável por 30, 40 pais de família distribuídos em 8 viaturas, que é o tenente. O tenente, a equipe do Comando 4, ela se deparou com uma ocorrência de tráfico de drogas e apresentou essa ocorrência no 69DP. 69DP fica na área leste de São Paulo, lá em Teotônio Vilela, Avenida Vila Nova Artigas, extremo leste. E a nossa equipe, ela foi apoiar a ocorrência do Comando 4. Que apoio é este? Quando a equipe apresenta a ocorrência para a autoridade de plantão, para o delegado, ali o escrivão já começa a pegar os dados do condutor, quem é o indiciado, no caso, que estava de porte daquele entorpecente, e ali ele lacra aquele entorpecente, e esse entorpecente ele tem que ser periciado para positivo ou negativo de que aquilo seja ou não droga. E a função da minha equipe era levar essa droga para o Instituto de Criminalística. Quando saímos da Avenida Vila Nova Artigas, ela acessa uma avenida chamada Avenida Sapopemba. Quando acessamos a Avenida Sapopemba, uma motocicleta com 2 indivíduos, ela veio e adentrou a via na nossa frente. E aí a equipe falou, vamos abordar aquela moto. 2 indivíduos e uma bolsa. Uma bolsa de mulher nessa cor assim, mais ou menos, um roxo assim, bem leve. Quando a equipe abordou aqueles 2 indivíduos, nós de pronto separamos as partes. E ali as informações foram desconexas. Quando se perde nas informações, chegou a um denominador. Eles haviam roubado há instantes aquela bolsa. Uhum. E quando a gente abriu aquela bolsa, aos olhos humanos não tinha nada de valor ali. Tinha muitos papéis naquela bolsa, tinha uma chave naquela bolsa e tinha uma bíblia naquela bolsa. E em meio àquele monte de papéis ali, a equipe viu um telefone e na bíblia tinha o nome da senhora. Fizemos essa ligação, era uma empresa. Esta empresa linkou aquele nome à mãe de uma prestadora de serviço que nos colocou na linha com a mãe dessa vítima, que era uma senhora. Aí a
com a filha da vítima. A vítima era uma senhora. Conseguimos contato da filha. E a filha disse, minha mãe saiu para ir para a igreja. E a filha nos deu o endereço de domicílio. Nós nos deslocamos, tivemos o apoio de uma outra viatura. Essa viatura preservando ali os infratores da lei. Fomos de encontro à filha desta vítima. E esta filha nos levou à igreja. Paramos divisa da Zona Leste com Santo André, uma região bem simples, uma igreja que tinha ali seus 4 metros de frente por 6, 7 de fundo, uma igreja bem simples. Paramos a viatura antes, desembarcamos a equipe, eu vi com os meus olhos. Quando a gente foi se aproximando, que olhamos a igreja, perguntamos pelo nome. Perguntamos pelo nome, aí o diácono ele foi até aquela senhora, eu vi com os meus olhos. Ela estava de joelhos. Quando ela levantou e olhou para nós, fardado, ela já levantou os braços e começou a agradecer a Deus, porque os infratores da lei tinham levado o bem mais precioso dela, que era a Bíblia Sagrada. Quando eu falava sobre esse assunto, eu chorava muito. Mas como eu estou fazendo um curso aqui na igreja... Curso deu certo para ele. Para ele deu. Tá dando certo. Mas eu me emocionava muito quando eu falava dessa ocorrência. Ali aquela senhora foi conosco para a delegacia. Os infratores da lei foram indiciados no artigo 157, roubo. E o bem dessa senhora mais precioso que foi restituído. Foi restituído. Qual o bem seu é de maior valor? O dessa senhora naquela ocasião era um livro que salva, cura, liberta e que transforma. E eu louvo a Deus por Deus ter me usado, ter usado a minha equipe naquele momento para ser canal de bênção na vida daquela senhora. Eu tenho centenas de experiências. Só que essa marcou a minha carreira. Você me fez pensar que nos dias de hoje, né? Será que cristão que fosse assaltado na rua, ele estaria mais preocupado se caso ele tivesse um iPhone 15 o celular e a Bíblia na bolsa, com quem será que ele estaria mais preocupado, né? Com certeza, e muito provavelmente pelo menos uma parte do povo não seria a Bíblia, mas sim o iPhone 15. Mas que experiência, Regis, parabéns aí para sua equipe, emocionou a gente. Mais uma vez eu só não choro. E muito obrigado, pastor, pelo curso. Eu tenho levado muito a sério esse curso. Obrigado. Realmente funciona. Tá vendo, Johnny? Você que não fez certo. Na nossa frente, né? Vamos ver no quarto, quando se tranca lá. Aqui está o logo, né, do Mãe Prêmio. É o trabalho de vocês, é a empresa de vocês. Segurança e Facilities. Né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Continue abençoando a empresa, né, que é um sonho de Deus, algo que Deus entregou para vocês. E eu não tenho dúvidas que virá aí o crescimento, o desenvolvimento prometido pelo Senhor. Isso vai acontecer para a glória dele, né, e alegria. Amém. A gente vai testemunhar aqui das coisas bonitas que Deus está fazendo, fará ainda, né, através de vocês como casal. Né, mas também através da empresa de vocês. Amém. A gente acredita muito. É isso, Denner? Mais alguma coisa pro casal? Eu quero agradecer vocês, tá? A verdade é essa, né? Agradecer ao Regis. Obrigado, Regis, por ter aceito, né, o convite. Eu tinha feito uns dias atrás. Obrigado, Johnny, por veio também auxiliar. Acho que sem você não teria graça esse programa. Não teria. Você tinha que estar aqui. Não precisava nem ter vindo. Brincadeira, Regis. Tá certo. Mas obrigado pela presença dos dois. Foi, para mim, bastante emotivo em alguns momentos. E também mostrou a questão da mulher, né? Muitas vezes eu tô junto de muitos policiais, né? Praticamente todos os dias. E aí eu converso, bato papo com eles, e eu não conheço nenhuma esposa deles, né? Na verdade, a dor é muito maior do lado de lá da preocupação também. Sim. Porque é dureza, é difícil nessa vida, né? Não é algo que, como o seu pai disse na época, você tem certeza que você quer, né? Porque é um sofrimento grande. Talvez a visão do seu pai com a ideia do que um policial era violento ou algo assim, né? Sim.
Mas também é certeza que realmente você vai querer casar com um camarada que não sabe se ele vai e volta, né? É isso. Realmente obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria, Amém. um prazer de tê-los aqui com a gente. Tenho certeza que esse podcast vai tocar muitas vidas, né? E em especial a vida não só do policial, né? Na verdade, né? Porque a igreja ela tem essa responsabilidade ética e espiritual de cuidar de quem cuida da gente. Na verdade é o nosso slogan aqui, né, na nossa sala, cuidando de quem cuida. Sim. E vocês E são é o meu essas maior pessoas. orgulho. Minha maior preocupação diária e ao mesmo tempo o meu orgulho, né? Porque quando ele sai de casa, eu tenho certeza absoluta que ele coloca a vida dele na frente de outras famílias e eu acho que na situação ali, a nossa é o que não passa na cabeça dele naquele momento. Então ele vai proteger quem tá ali na frente dele naquele momento. Então muitas vezes perde a vida por dar a vida dele em outras pessoas, né? Então é o meu maior orgulho, com toda certeza. Eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar um abraço especialíssimo para você, amor. Eu já, Tu já eu já beijou tava, a mulher aqui. eu já Vai ter tava cinema esperando. hoje. Vai ter cinema hoje. Vamos Hoje pro cineminha eu- hoje, os dois. Hoje no tem. casalzinho. Eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu, pela minha esposa, pelos nossos 2 filhos. E não é fácil ser esposa de um policial. Em vários fatores, né? Entre eles, eu louvo a Deus porque eu faço questão de reforçar, pastor. Eu louvo a Deus de estar vivendo um novo tempo na presença de Deus. Hoje, o que me encanta e o que me atrai é a cruz de Cristo. Amém. Mas a gente vai avançando, servindo a nossa sociedade, ciente de que a cruz é o nosso objetivo. Então, se por muitas vezes eu fiz com que minha esposa carregasse fardos pesados por conta até mesmo das minhas irresponsabilidades, das minhas escolhas, né, da minha irreverência por conta de não estar levando a cruz a sério, hoje o fardo nesse contexto ele é leve, porque eu tô aqui para estar honrando em primeiro lugar o nosso Deus, em segundo lugar a minha família, em terceiro lugar a igreja que é a extensão do nosso lar. Sim, com toda Muito certeza. obrigado, Pastor Carlos. Recebam o meu abraço, bem como estendo a família do senhor. Pastor Denner, essa pessoa incrível que Deus tem nos ensinado a respeitar e amar ao passo dos dias. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, bem como a todos aqui que compõem a equipe, né, Ney? A equipe, neném. A equipe é benção, né, Ney? Cadê o Ney? O Ney deu uma saidinha, né? Deu uma reunião lá na outra sala. Tá bom. Deus abençoe, gente. Né, Denner? Fechamos aqui. Obrigado aí por ter acompanhado a gente. Não esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho e fazer um comentário aí e enviar esse vídeo para alguém. Recebam a todos a minha sincera continência. Não podia faltar, né? Não podia. Obrigado, gente.